Está aí, aula 1, Tá, a tela. curso de capelania ACAT. Muito obrigado, parabéns por saberem participar de uma aula. Então vamos lá. Os irmãos estão vendo aí, curso de capelania. O conteúdo de hoje, nós vamos aprender 2 grandes conteúdos. Primeiro, a história da capelania. E segundo, os fundamentos legais que a amparam no Brasil. Então, a capelania está amparada por lei, mas nós precisamos entender como ela iniciou no mundo, como começou a capelania no mundo, como iniciou, para que a gente possa compreender e dar sequência ao que foi iniciado por várias pessoas ao longo dos séculos. Então, vamos lá, ampliando novamente. Introdução. O mundo está doente. O mundo está doente e precisa de remédio. Através das sábias palavras dos homens e das mulheres de Deus, muitos serão curados. Essa é a proposta do nosso curso aqui. Munir vocês com sábias palavras da parte de Deus para que o mundo seja curado. É possível curar alguém com as palavras? É possível. E a capelania, ela faz parte de vários dons que o Espírito Santo concede, tanto ministerial como o dom do Espírito. O próprio Senhor Jesus concede dons ministeriais, pastores, eles recebem essa capacidade, mestres recebem essa capacidade, evangelistas recebem essa capacidade, e vários irmãos e irmãs recebem do Espírito Santo dons do Espírito de exortar, palavra de sabedoria, dom da fé, para poderem também dons de curar, operação de maravilhas, ser canal de bênção na vida das pessoas. Então, quem se propõe a ajudar alguém, por Deus, será capacitado. E se você orar e interceder por vidas que você sabe que precisa de ajuda, o fato de você estar intercedendo faz com que Deus te capacite para que você seja um instrumento de bênção naquela vida, em favor daquela vida. Então, esteja sempre intercedendo pelas almas, que Deus estará te capacitando. De tanto eu pedir para o povo de Deus, eu pedi em favor do povo de Deus, que o povo aprenda a vontade do Senhor, porque uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é conhecer os gostos de Deus. Eu sempre costumo dizer, é igual aquele apresentador que faleceu, o Silvio Santos. Você pergunta para alguém na rua, né, ou perguntava, você conhece o Silvio Santos? A pessoa, sim, conheço. Será que conhece mesmo? Você sabe se ele gosta de cebola? Não sei. Será que o travesseiro dele é alto ou baixo? Também não sei. Será que o pijama dele é de seda ou de linho? Também não sei. Pois é, então você sabe que ele existe, mas não conhece nada dos gostos dele. Então, em relação a Deus, é a mesma coisa. Tem pessoas que sabem que Deus existe, mas não conhecem nenhum dos gostos de Deus. E a vida eterna, João escreveu em João 17:3, a vida eterna é que as pessoas conheçam a vontade de Deus. E o crer, que Marcos escreveu, quem crer e for batizado, o crer ali é se submeter e servir a esse Deus, se submeter à vontade desse Deus. Por isso que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, a minha vontade. Então, nós que temos o desejo que as pessoas conheçam a Deus, quando você vai intercedendo delas, quando você intercede para que as pessoas conheçam a Deus, Deus acaba te usando, te dando capacidade para alcançar as pessoas que você intercede. Eu de tanto pedir Deus, e ainda peço, eu estou pedindo para Deus para que eu possa ensinar milhões de pessoas. De tanto eu pedir para ensinar pessoas,
a conhecer a Deus, se relacionar com Deus, Deus foi dando graça e abrindo as portas, e hoje nós fazemos um trabalho. Eu sempre costumo dizer, quem tiver a oportunidade de se unir ao nosso projeto, estará fazendo uma grande obra mundial, porque hoje a nossa escola já alcançou 4 continentes, mais de 12 países, mais de inúmeros continentes, que são aí o africano, o asiático, o continente americano, o continente europeu. São inúmeros continentes, inúmeros países, dezenas de países, tudo porque o desejo de abençoar alguém brotou no coração. E quando você interceder por enfermos, por pessoas da tua cidade, por pessoas da tua igreja, sempre que você intercede por alguém, Deus te capacita para abençoar esse alguém. E o curso de capelania serve para isso. É uma munição, são ferramentas que Deus está te dando para que você seja poderosamente um instrumento usado nas mãos de Deus para abençoar vidas que você, a partir desse curso, Deus vai colocar no teu caminho mais pessoas para que possam ser abençoadas através da tua vida. Então, o mundo está doente e precisa de remédio. Através das sábias palavras dos homens e das mulheres de Deus, muitos serão. Eu fiz questão de colocar aqui, irmãos, uma profecia. Eu estou profetizando que você será usado para curar alguém. Aleluia! Glória a Jesus. Então vamos lá. Você sabe qual é o trabalho de um capelão? Por isso que você está aqui. Claro que muitos irmãos têm noção, têm já vários tipos de conhecimento, mas nós vamos, irmãos, adquirir esta formação, não só para conhecer, mas acima de tudo, exercitar o trabalho de um capelão. Por exemplo, eu hoje, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, a gente está sempre atuando nessa área de visitas, aconselhamento, assistência, e eu tive o privilégio de fazer 7 anos capelania no Hospital Teresa Ramos aqui na minha cidade, mas já há 20 anos, todos os meses, nós estamos nas casas levando a Santa Ceia para os idosos. Atender os idosos que muitas das vezes estão presos num quarto, numa cama, e não podem mais sair. Inclusive os asilos, que tem vários idosos que eu atendo lá no asilo, entregando a Santa Ceia. Esse é um trabalho que não tem preço. As pessoas não têm mais condições de estarem no convívio, no dia a dia, na rua, na praça, no centro, na igreja. A maioria dos idosos choram. Eu sinto saudade de ir na igreja. Então você está levando. Existem inúmeras maneiras de você levar assistência para as pessoas. Então, vamos à frente? Vamos entender a história da capelania. Origens antigas. Preste bem atenção. Se você puder anotar, ouvir e ir anotando, haverá mais fixação do conhecimento dentro de você. Se você fazer uma anotação, fazer um rabisco aí, eu aconselho que você venha para essas aulas com um caderno e uma caneta. Tá? E aí, alguma coisa que te chamar a atenção, você anota. E isso vai fazer com que haja uma fixação maior do conhecimento dentro de você. Então vamos lá. A prática da capelania remonta ao século IV, depois de Cristo. Olha só, quando surge a igreja, a organização da igreja, no século IV, porque em 325 Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, e a igreja se organiza. Já no século IV, Deus começou a usar inúmeros irmãos, inúmeras pessoas, para servir de bênção aos necessitados. E, especialmente, essa prática começou a se popularizar na vida de São Martinho de Tours. Ele é chamado de santo, porque, na época, ele era uma pessoa muito piedosa.
Até tem a foto dele aqui. Ó, aqui é uma imagem, não é dele, lógico, é só um desenho, porque tinha um mendigo, uma pessoa na rua, e aí ele estava passando de cavalo, ele cortou a capa que ele tinha com a sua espada, e ele cobriu esse moribundo aqui, este homem pobre. Alguns até comentam que podia estar doente, estava muito frio, e ele cortou um pequeno pedaço da sua capa para cobrir esse homem. E muitas pessoas viram e começaram a usar o termo capela, uma pequena capa. E capelania vem de pequena capa. Aí que começa a surgir esse nome. Preste atenção. Nós vamos entender algo aqui. O episódio que deu origem a tudo. Martinho era um soldado romano. Em um inverno rigoroso, encontrou um mendigo passando frio. Ele cortou sua capa ao meio e deu parte ao necessitado. Depois, segundo a tradição, ele, Martinho, teve uma visão de Cristo usando parte da capa. É o que se conta a partir do século IV. E aí começou a se popularizar esse termo, capela, pequena capa. Mas vamos para frente. Como surgiu a prática? Aqui tem uma outra imagem, né? Ele em cima de um cavalo, colocando um pedaço da sua capa no mendigo, estava frio. Vamos lá. Após a morte de Martinho, sua capa, que muitas pessoas passaram a vê-la como uma relíquia religiosa, passou a ser guardada como algo sagrado. Isso é coisa daquela época, né? Nós não adoramos objetos e nem estamos incentivando. Nada disso. Isso aqui é só história para você entender como que surgiu. O local onde ela era mantida ficou conhecido como capela, do latim pequena capa. Os sacerdotes responsáveis por guardar a relíquia eram chamados de capelani. Daí vem a palavra capelão. Com o tempo, esses capelães passaram a acompanhar exércitos, reis e comunidades específicas. Eles ofereciam assistência espiritual, aconselhamento e cuidado pastoral. Então, desde o século IV, as pessoas já começaram a serem usadas por Deus. Deus usava aquelas, eram eles. Eu sempre costumo dizer que os personagens da história são aqueles que estão vivendo a história, que no caso hoje somos nós, irmãos. E naquela época Deus tinha seus meios de trabalhar, usando pessoas para ajudar outras pessoas. Deus está sempre interessado em ajudar alguém necessitado, irmãos. Redobre a tua atenção, viu? Nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres que às vezes a gente passa dias só ocupado com aquilo que é nosso e não ajuda ninguém. E Deus não quer isso, irmão. Sempre tem alguém precisando de mim ou de você. Então a gente tem que estar atento. Eu me lembro que um dia eu fui fazer a renovação da minha carteira de motorista. Quando eu parei, era o último dia. Fui cedo na delegacia. Quando eu parei o carro, uma voz disse para mim: vai para o centro. E eu disse para o Senhor: Senhor, é tu falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Porque eu tenho que regularizar minha carteira. A gente tem que seguir as leis. E o Senhor não é contrário às leis. Eu tenho que ficar aqui, com o risco de vencer e dar problema. E aquela voz de novo: vai para o centro. Eu disse: meu Deus, o que é isso? É tu falando comigo, Senhor? Peguei, liguei o carro e fui. Eu vou para o centro, vou fazer o quê? Onde é que eu vou? E subi, cheguei no centro, vou descer pela frente do hospital. Eu não sei o que Deus quer. Quando eu passei na frente do hospital,
Tinha uma sinaleira, eu cheguei na esquina, que eu olhei para o lado, um taxista, que foi aluno meu de teologia. Quando ele me viu, ele estava chorando, com a mão no volante. Quando ele me viu, ele disse: pelo amor de Deus, pastor Rodrigo, por favor, me ajude. Aí eu parei meu carro, tinha uma vaga bem certinho esperando. Parei o carro, o centro geralmente é lotado de carro. Parei o carro, desci, fui lá e falei: Pai do Senhor, querido, o que que houve? Ele disse: eu falei, acabei de falar com Deus, a minha esposa me traiu, me abandonou, saiu de casa. E eu acabei de falar com Deus e disse: Deus, use alguém para falar comigo, porque se eu ligar esse carro, eu vou sair daqui e eu vou me matar. E olha, eu sinto a presença de Deus. Eu estava lá, pensando nos meus negócios, e Deus olhando alguém necessitado. Deus está procurando pessoas que não pensem só em si próprio, mas abra o coração para pensar: será que tem alguém precisando de mim? E se eu não passo ali, irmão, se Deus não me leva lá, parece que eu vejo Deus: ô Rodrigo, você está pensando só nos teus negócios, tem alguém querendo se matar agora, por favor. Pensa um pouquinho no que me interessa, ajudar as pessoas, se desprenda um pouquinho do que é teu. E aquele dia eu aprendi uma grande lição. Abra o coração e diga para Deus: Senhor, tem alguém que eu possa ajudar no dia de hoje? Me leve até essa pessoa, coloca no meu caminho, eu quero ser útil. Eu não quero estar pensando só em mim. Hoje, irmãos, a igreja, muitos cristãos, eles estão ficando num caminho, entrando num caminho de antropocentrismo evangélico, com capa de evangélico, só pensando em si próprio. Sua casa, seus filhos, seus negócios, seu ministério, mas se preocupar com a necessidade de alguém, poucas pessoas. E eu louvo a Deus por você que está aqui. Tenho certeza que você que está aqui está com o teu coração aberto para ajudar pessoas. E começou assim, com esses capelães acompanhando os exércitos. Por quê? Para matar, para guerrear? Não. Para ajudar as pessoas feridas, necessitadas, que entravam. Vocês não fazem ideia, irmãos, o pavor que é ouvir uma bomba. Naquela época não tinha ainda. Era só barulho de exércitos, que já era horrível. Quando você via bradando, como muitas vezes o exército de Israel, Deus mandou bradar, o grito de um exército, o brado unido de um exército, se preparando para a batalha, deixa pessoas com depressão. Então, naquela época, o barulho de guerra já deixava as pessoas aflitas e deprimidas, quanto mais hoje um barulho de bomba, barulho, notícias horríveis. As pessoas estão doentes, estão com medo, estão amedrontadas, estão apavoradas. O profeta disse que chegaria um tempo que as pessoas sentiriam sede, não de água, fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Pode ter certeza que tem alguém que está com sede e mora bem pertinho de você. Então, vamos para frente? A expansão ao longo da história. Ao longo da história, a capelania se desenvolveu principalmente em 3 grandes contextos: o militar, o hospitalar e o prisional. 3 grandes contextos. Se eu fosse fazer uma prova oral agora, eu ia te perguntar: quais os 3 grandes contextos da atuação da capelania? Aí você me responderia: contexto militar, hospitalar e prisional. Começou a se desenvolver nessas áreas. E se eu fosse te fazer outra pergunta do que a gente já viu na primeira parte, de onde vem a palavra capelania? Então você me diria: pequena capa, que Martinho de Tours cortou a sua capa para cobrir, ele era um soldado romano, para cobrir aquele mendigo, e depois dizem que ele teve uma visão, que era o próprio Cristo sendo vestido e cobrido. Olha que tremendo, irmãos. E eu não duvido,
A Bíblia tem um texto no Evangelho de Marcos que diz que Jesus apareceu aos discípulos de outra forma. É possível, irmãos, o Senhor Jesus se personificar num mendigo para provar alguém. É possível. Então, começou assim. E aqui, abaixo, está um panorama histórico organizado, com datas aproximadas e nomes relevantes acerca da expansão da capelania ao longo da história. Aqui tem uma foto, né, de imperadores, soldados, líderes da igreja e grandes figuras históricas. Nós vamos dar sequência. Vamos lá. Primeiro, capelania militar. Letra A, B e C. Origem, lá no século IV depois de Cristo. Após a conversão de Constantino ao cristianismo. Começou aí. E aí muitos soldados romanos começaram a se converter. E aí um deles começou a propagar este nome, né? Por causa dele, Martim de Tours, foi propagado essa pequena capa que deu origem ao nome. Capelania. Vamos lá. Um marco importante, uma difusão na Idade Média, lá no século VIII, com Carlos Magno. Carlos Magno, ele pediu aos monges, aos líderes da igreja, na época, a Igreja Católica, ele pediu para que o sistema de educação, aprender a ler, escrever, que tinha nos monastérios, ele pediu para criar escolas para o povo, ler e escrever, aprender a ler e escrever. Esse modelo de escolas, até isso foi um trabalho que eu apresentei na minha primeira faculdade de História, eu apresentei sobre Carlos Magno e as escolas que existem hoje, o modelo vem do cristianismo. E, infelizmente, hoje está cheio de endemoniado nessas escolas, proibindo falar de Deus, proibindo a Bíblia nas escolas. Me perdoe a expressão, estão cuspindo no prato que comeram. Porque, graças ao cristianismo, hoje tem escola pública para as pessoas aprenderem a ler e escrever. Mas nós sabemos que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não crer na verdade e o mundo jaz no maligno. Então nós sabemos qual é a força contrária que existe por aí, contrariando os valores cristãos. Letra C. Atuantes. Por causa, então, de Constantino e Carlos Magno, os valores cristãos se espalharam. E aí, a caridade, a assistência social, a ajuda, a assistência às crises, aumentou. Muito mais pessoas começaram a divulgar a palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Esta assistência, essa prática, que hoje até recebe esse nome de capelania, nada mais é que um ramo, um braço do exercício da obediência da palavra que diz: amai o próximo como a si mesmo. Atuantes daquela época, sacerdotes e posteriormente pastores protestantes que acompanhavam tropas prestando assistência espiritual em guerras. Vai aumentando, cada vez mais vai aumentando a prática. Vem comigo. Capelania hospitalar. A, B, C e D. Origem. Entre o século IV e V depois de Cristo. Contexto. Surgimento dos primeiros hospitais cristãos organizados. Olha que bênção, irmão. Muita gente fala mal dos cristãos, fala mal do cristianismo, mas os hospitais também foram organizados pelos cristãos. Referência histórica: Basílio de Cesareia, 370 depois de Cristo, fundou um complexo hospitalar, a Basília, que incluía assistência espiritual. Letra D, o desenvolvimento. Durante a Idade Média, nos séculos XII ao XIV, hospitais ligados à igreja tornaram-se comuns na Europa. Aqui em Lages, na minha cidade, tem um hospital que foi feito, e é um dos maiores aqui da nossa cidade, que é o nome do hospital
infelizmente, claro, é o nome de uma imagem, né, de veneração dos católicos, Senhora dos Prazeres. Mas quem criou foram as fleiras. E é um grande hospital aqui na nossa cidade. Hospital Geral Senhora dos Prazeres. Então, muitos são atendidos ali. Pelo SUS, inclusive. Ele é particular, tem várias áreas ali, porque foram as fleiras que criaram. E nesse ponto, irmãos, nós temos que orar pelos líderes evangélicos, para que haja mais esforço por parte dos líderes e dos evangélicos, para que a gente crie hospitais, crie orfanatos. Aqui em Curitiba eu sei que tem um hospital evangélico, vários lugares tem hospitais evangélicos, tem que fazer mais. Orfanatos. Aqui na minha cidade a nossa igreja, ela instituiu, são membros da nossa igreja, eles fundaram um asilo, tem um asilo aqui evangélico, tem um centro de recuperação para drogados aqui na nossa cidade evangélica. Então a igreja tem que se mexer, tem que fazer. E durante a Idade Média, muitos hospitais surgiram ligados à igreja lá na Europa. Ordens religiosas, como beneditinos e agostinianos, mantinham capelães fixos nesses hospitais. A partir do século XVIII, na França, o termo capelania se tornou mais popular, principalmente no meio militar. Vamos para frente? Capelania prisional. Letra A, B, C e D. Origem, lá no século XVI depois de Cristo. Consolidação mais forte no século XVIII. Contexto. Reformas penais na Europa, com maior preocupação com reabilitação moral. Ou seja, veja que o Espírito Santo ele vem santificando o mundo, irmãos. Eu escrevo isso no meu livro em PDF gratuito, os irmãos podem. Depois eu vou colocar o meu livro em PDF gratuito para os irmãos lá no grupo de capelania, ok? E ali eu explico que o Espírito Santo está santificando a terra. Então, no mundo antigo, eles prendiam as pessoas, os escravos, prendiam para morrer. Mas chegou um tempo, a partir do século XVIII, que eles pensavam, vamos tentar ressocializar essas pessoas? Olha só, irmãos, que lindo, é Deus usando as pessoas. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade, crentes, pregadores, obreiros, que são uma bênção, que para que eles pudessem abrir o coração para o evangelho, tiveram que passar por um presídio. Conhece alguém aí? Levanta a mão. Você que conhece alguém que serve a Deus, teve que ir para o presídio. Então, esse sentimento, com certeza lá dentro do presídio, tinha um trabalho de capelania, alguém evangelizando, alguém falando do Senhor Jesus, e eles foram restaurados. Então, a inclusão formal de capelões ou capelães em prisões na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, com ênfase na regeneração espiritual dos detentos. Inclusive, irmãos, a Bíblia, ela mostra que Deus permitiu às autoridades a criação, devido à maldade de certas pessoas, devido à alta periculosidade de certas pessoas, Deus permitiu, começando lá por Noé, Deus permitiu colocar a pena de morte no mundo. Pessoas de alta periculosidade, Deus concedeu essa autorização às lideranças sociais. Ele não colocou isso na mão da igreja, mas colocou isso na mão das autoridades. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas de um nível de periculosidade que a gente não consegue nem calcular, a única maneira de eles parar para ouvir o evangelho do Senhor Jesus foi num corredor da morte. Senão eles iam morrer no crime nunca mais. E aí, quando é marcado a data da execução, porque eles mesmos não quiseram convívio social, as pessoas não podiam se aproximar deles, eles matavam. Eu sou terapeuta, irmãos, eu nunca atendi um psicopata, mas eu estudo sobre psicopatia. Eu até tenho aqui no meu tablet
um programa que eu comprei para atender os meus pacientes. Aí tem aqui, você tira fotos da pessoa e esse programa traz os traços. Inclusive tem ali porcentagens de psicopatia que pode aparecer. E o psicopata, ele é assim, por exemplo, se eu tivesse agora junto com os irmãos, assim, e eu fosse um psicopata, do nada, eu posso estar brincando com um revólver e digo, eu vou matar o irmão Gerson ali, ó. Pá, dá um tiro e pronto, não tô nem aí. Esse é o psicopata. Mas a única maneira de ele parar para ouvir o evangelho foi no corredor da morte, quando marcaram a data da execução. E aí os pastores que foram atender, e tem vários relatos, eles diziam assim, olha, você não quis convívio social, mas Deus não está te privando. Você se privou do convívio social, mas Deus não te priva da eternidade. Se arrependa dos teus pecados. E muitos se arrependeram, irmãos. A única maneira para eles ouvir foi passar por um corredor da morte e entregar sua vida ao Senhor Jesus. E toda essa assistência de levar um líder religioso para pregar o evangelho, isso já começou lá no século XVIII. Isso é capelania. Atuantes, sacerdotes, pastores, missionários, voluntários cristãos começaram a atuar imensamente nos presídios. Vamos para frente. Capelania protestante, que é o nosso foco aqui. O desenvolvimento da capelania protestante está diretamente ligado... Deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar na aula. Não. O desenvolvimento da capelania protestante está diretamente ligado à reforma protestante e ao surgimento de uma nova compreensão do ministério pastoral, mais próximo das pessoas, fora das estruturas exclusivamente eclesiásticas e presente nos contextos sociais. Irmãos, vocês estão aqui hoje atendendo um chamado de Deus para fazer a obra de Deus fora da igreja. Hoje nós temos os nossos púlpitos cheios de obreiros. A igreja está cheia, graças a Deus. E a gente se reúne ali para celebrar, para cultuar a Deus. Mas o trabalho que Deus está esperando nessa última hora é feito muito mais fora da igreja do que dentro. Que a gente traga as pessoas, leve o evangelho. Eu costumo dizer que quem não comunica o evangelho o torna inútil. E Jesus sofreu demais para organizar esta mensagem de boas novas para a gente tornar ela inútil e não falar para ninguém. Não dá. Então, a capelania protestante, ela saiu das quatro paredes, enquanto que a capelania católica, ela esperava que as pessoas procurassem a igreja, a capelania protestante sai da igreja em busca das pessoas. Simples assim. É claro que nós sabemos que teve vários segmentos dentro do catolicismo que saíram bem antes dos protestantes para evangelizar índios, inclusive no Brasil, na América Latina, várias partes do mundo. Muitos missionários católicos foram evangelizar pessoas levando o cristianismo. Então nós não podemos também achar que só os protestantes iam em busca, mas é que eram pequenas porções do catolicismo, não eram todos. E quando vieram os protestantes, já foi ensinado a todos os membros: vamos buscar as almas. E aí por isso que o protestantismo cresceu demais, rapidamente no mundo. Por causa disso. Eu costumo dizer que o catolicismo cresceu muito porque o imperador se converteu. E aí as autoridades do império, onde eles dominavam, eles obrigavam a religião na marra. E aí tiveram aí uma facilidade para o crescimento. Mas o crescimento por evangelismo, por ir em busca das almas, que resultou da atuação dos protestantes, nem se compara.
cada crente. Nós seguimos o modelo da igreja primitiva, vai se espalhando e pregando o evangelho. Era assim. Então, a partir do século XVI, quando Martim Lutero se desvincula do catolicismo, já começa a se popularizar a capelania protestante. Vamos para frente. 1517, Martim Lutero faz a reforma, e aí pastores começam a atuar junto a exércitos, hospitais, instituições públicas. Aqui está uma representação de Martim Lutero, né, pregando as 95 teses na igreja, na Alemanha, Wittenberg. E era assim, irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha outdoor, não tinha jornal, não tinha TV, e as notícias eram colocadas nas portas das igrejas, as notícias para a comunidade. Então, por isso que ele queria que a comunidade lesse, e ele colocou ali 95 explicações bíblicas, ensinando o povo que a salvação não precisa pagar para ser salvo. E os católicos, na época, eles vendiam a salvação, as chamadas indulgências, que era a venda do perdão. Simples assim, é a mesma coisa que eu chegar agora para um dos irmãos aqui e, ó, irmã, você quer ser salva? Me dê aí R$1.000 e você vai ficar perdoada. Deus vai te perdoar. Era assim. E os católicos faziam isso, Martim Lutero se cansou disso. Aí promoveu a reforma. Surge a ideia do pastor como cuidador espiritual da sociedade, não apenas do templo. Entendo isso, irmãos. Antes da reforma, os padres, os bispos, o papa, eles tinham aquela visão de proteção do santuário, a casa de Deus e as almas que fossem lá. Pouquíssimas vezes líderes iam de casa em casa, evangelizar, visitar as famílias. Não, não era assim, não existia isso. As pessoas iam na igreja, uma vez por semana, ou procuravam o padre, e eles ficavam assim. E as causas que estavam muito próximas, é claro, que eles atendiam. Mas se ficavam muito ocupados em várias coisas da igreja, tradução da Bíblia, instituição de projetos sociais, e o povo que viesse até eles. Mas quando surgem os protestantes, essa ideia aqui, irmãos, se divulgou com muita força. Qual a ideia? O pastor é um cuidador da sociedade, não apenas do templo. E aí esta visão saiu, inclusive, do coração dos pastores e foi para os membros. E cada membro começou também a se comprometer em ser um pastor, um cuidador das almas que estavam em sua volta. E aí os evangélicos começaram mesmo a influenciar poderosamente o mundo. E a capelania cresceu muito com esta visão. Vamos para frente. No século XVIII, surgiu também a capelania naval. Aqui tem uma imagem, né? Capelania naval, o marinheiro ali, olhando, pôr do sol, navio. Neste tempo, capelães atuaram em navios, na própria marinha, nos seus países, né? Marinha é um termo moderno, né? Mas as navegações antigas, embarcações, as colônias que os países tinham, né? Colônia inglesa, colônia francesa, colônia espanhola, colônia portuguesa. Os navios saíam de seus países para as colônias e os capelães iam junto. Comunidades marginalizadas, pessoas pobres, indígenas, negros e assim por diante. Nesse tempo, houve avivamentos espirituais na Inglaterra e América. E nós temos nomes famosíssimos aí, John Wesley, vários outros pregadores, que influenciaram países inteiros com a pregação da palavra. E o trabalho da capelania cresceu muito com esses avivamentos através dos protestantes. Vamos para frente. Século XIX, a capelania social e institucional. Vejamos o contexto social. Século XIX, irmão, já estava bem amadurecida a Revolução Industrial.
que a partir do século XVII já começou a se desenvolver. Principalmente a partir do século XV, depois que vem a peste negra, morreu mais de 70 milhões de pessoas, irmãos. E aí muitas pessoas foram pedir clemência, implorar socorro aos pés da Igreja Católica. Teve papas que diziam que eles eram Deus na Terra, e a Igreja Católica não pôde colocar fim na peste negra. Os historiadores comentam que possivelmente os ratos espalharam a peste negra. Imagina, irmão, 70... Isso é o mínimo. 70 milhões de pessoas morreram. Olha, mais de 1/3 da população do Brasil, tem pouco mais de 200 milhões de pessoas, morreram. E aí o povo foi aos pés da Igreja Católica, e a Igreja Católica não pôde fazer nada. Poxa, irmão, vocês não diziam que era um Deus na Terra? Irmãos, eu aprendi na faculdade, depois da peste negra surgiu o nome ateu no mundo. Muita gente deixou de acreditar em Deus. E aí eles começaram a investir em hospitais, já que a igreja não pode fazer nada pelos enfermos, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí surgiu com força, irmãos, a prática dos enfermeiros, os médicos, pesquisas, farmácia, tudo por causa da peste negra. A humanidade teve que se virar para tentar amenizar os problemas da peste. E aí começaram a questão de roupas, a questão de remédios, e houve uma revolução. Aí vai desenvolvendo várias áreas na sociedade e surge a Revolução Industrial. A peste negra foi um impulso para a Revolução Industrial. E quando surge a Revolução Industrial, vem os problemas também. Os problemas sociais se intensificaram. Aí surge o conceito de assistência integral. A partir da Revolução Industrial, vários problemas começaram a ser amenizados, mas outros problemas começaram a surgir. E os evangélicos, os protestantes, junto com outros cristãos, católicos inclusive, começaram a entender: o ser humano precisa de cuidado no corpo, na alma e no espírito. Então, a função do pastor e do capelão é muito importante. Por quê? Porque o comércio, ele supre necessidades físicas, mas não supre necessidades espirituais. A Revolução Industrial supre necessidades materiais, sociais, mas não supre necessidades espirituais. Aí a capelania cresceu com força, o atendimento pastoral cresceu com força, o exercício da poimênica se desenvolveu gigantescamente, que é você se doar em favor dos outros. Isso é poimênica. Então, a partir da Revolução Industrial, aí se desenvolve mesmo o exercício da capelania. Século XX, a institucionalização e profissionalização dessa prática. O capelão deixou de ser apenas um voluntário religioso e passou a ser, letra A, reconhecido pelo Estado ou instituição. Letra B, integrado à estrutura organizacional, com função definida, regulada e muitas vezes remunerada. A capelania passa de informal a institucionalizada. Vamos entender mais. Vamos para frente. A necessidade social força a organização da prática. Com a Revolução Industrial, surgem grandes centros urbanos, trazendo superlotação de hospitais. Isso aqui é um hospital moderno, ó. Tem a foto do lado aqui, ó. Olha quantas camas, quantos pacientes. Mas isso aqui é moderno, irmãos. Na época que começou a Revolução Industrial, já a partir do século XIX, nossa, tinha muitos hospitais, mas era uma coisa assim bem simples. Então, muita prática medicinal, inclusive de enfermagem. A minha nora é enfermeira, e hoje é uma maravilha ser enfermeiro hoje. Mas século XVII, XVIII, XIX,
até chegar em muitas áreas, século XX, até hoje, século XXI, tem lugares que é uma precariedade o exercício dos enfermeiros. Então, naquela época era muito difícil, mas surgiu grandes necessidades, superlotação de hospitais, crescimento das prisões, exércitos mais organizados, crises sociais profundas. As instituições percebem que o cuidado espiritual, o que eles entenderam? O cuidado espiritual reduz sofrimento emocional. Já vai aprendendo aí. Reduz e muito. E hoje as autoridades já viram isso. Não tem como eles proibir o exercício, eles dependem desse exercício. Tem coisa que o remédio não alcança. Tem coisa que a agulha não alcança. Tem coisa que os procedimentos cirúrgicos não conseguem resolver. Está na alma, está no espírito, está na psique. E aí o exercício da assistência, seja pastoral, seja por meio da capelania, seja por meio de um cristão levando o evangelho com sabedoria, ameniza, reduz o sofrimento. Ajuda na disciplina. Quanto benefício tem trazido aos presídios e ao exército, inclusive. Melhora o ambiente institucional, inclusive entre empresas. E começa o reconhecimento prático da capelania. Então, com a Revolução Industrial, começa mesmo a regularização dessa prática. As primeiras oficializações. Aqui outro hospital moderno, né? Mas olha só quantas camas. Os irmãos que moram em cidade grande aí, a minha cidade ainda é pequena, né? Minha cidade tem em torno de 200 mil habitantes, não chega a isso, mas pessoas circulando aqui dentro, viajantes, parentes, estudantes, tem 200 mil habitantes correndo aqui dentro da cidade, é uma cidade pequena. Dentro da geografia, cidade grande, para ser considerada cidade grande, é acima de 500 mil. E aqui, Lages, a Serra Catarinense, ainda é considerada uma cidade pequena. Mas as primeiras oficializações surgiram em prisões na Inglaterra, ou seja, prisões na Inglaterra passam a exigir capelães fixos. Hospitais ligados ao Estado mantêm ministros religiosos. Exércitos organizam corpos de capelania. A capelania começa a ser vista como necessidade institucional, não apenas religiosa. É claro, irmãos, que uma sociedade bem organizada, bem educada com valores cristãos e com boa distribuição de renda e boa administração dos recursos, eles valorizam os capelães. Agora, cidades onde não tem uma boa administração, não tem uma boa educação com valores cristãos, eles não reconhecem o trabalho do capelão remunerado. Eles querem o trabalho, sabe que é importante, mas querem de forma gratuita. Isso vai depender de cada cidade, cada administração. Aqui nós estamos falando de países como Inglaterra, Estados Unidos, países de primeiro mundo, bem educados, evangelizados, com valores cristãos. Os capelães, a maioria, são remunerados. Mas aqui no Brasil, a grande maior parte das nossas cidades mal administradas, e ainda os recursos, somos um dos países que mais paga imposto, a gente paga imposto até para respirar, não há uma boa administração dos recursos, aí a maioria dos capelães não são remunerados. Só tem um lugar que realmente é lei, para atuar lá tem que ser remunerado, que é o Exército. Tem ali o capelão, inclusive, quase que eu entrei para o Exército para ser um capelão, mas aí quando os militares queriam, pastor Rodrigo, vá lá e faça, você tem que ser o capelão do Exército, tem que ser. Eu disse, não, mas a minha idade já passou, porque, se não estou equivocado, era até 42 ou 45 anos, não me lembro, para ser um capelão do Exército. Acima dessa idade já não consegue ser. Mas um capelão do Exército, ele entra, se eu não me engano, segundo tenente ou algo assim, ou terceiro sargento, não sei, e já entra ganhando ali em torno de R$7.000, algo assim.
Então é bem remunerado, é lei. O exército, para ser capelão, tem que ser remunerado, senão não consegue. Então vamos lá, tá todo mundo na aula aí, ok? E tem hospitais evangélicos, tem alguns hospitais, tem algumas empresas, tem escolas particulares que têm ainda capelães remunerados. Mas, como eu disse, vai depender da administração da cidade e também da educação com valores cristãos. Senão, a maioria dos lugares, e nós, irmãos, que servimos a Deus e o reino, nós não estamos preocupados se vão remunerar, se vão pagar, nós queremos fazer a obra do Senhor. Então, a capelania começa a ser vista como necessidade. Vamos para frente? A oficialização plena, ela ocorre no século XX. Aqui tem um soldado, né? Está orando aí, polícia, militar, isso aqui, se eu não estou equivocado, é brasileiro. Ou, deixa eu ver, polícia militar. Vamos lá. Após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, capelães passam a ser oficiais reconhecidos, parte da hierarquia militar, treinados e enviados oficialmente. O Estado percebe que o capelão é essencial para moral dos soldados, apoio em trauma e luto e estabilidade emocional. Irmãos, a segurança emocional de um soldado, o exército entendeu em vários países que não está na metralhadora, na granada, na bazuca, no tanque de guerra, nem no míssil, mas está na fé e na palavra de Deus. Não adianta. E eles reconheceram isso. E aí, nessas repartições, o capelão é obrigado a ter e é remunerado. Sensacional. Isso é uma obra de Deus, irmãos. Isso é uma obra de Deus. Edificarei a minha igreja, e o que diz lá? E as portas não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Vamos lá. Capelania contemporânea, século XXI. Aqui tem a imagem de um soldado, né? Com a Bíblia na mão. Isso aqui é feito com inteligência artificial, né? Só para você entender. Em sociedades bem organizadas, a capelania funciona da seguinte forma. Hospitais tem capelania integrada à equipe de saúde. Tá? Então isso vai depender da cidade, do país, da administração e da educação com valores cristãos. Letra B. Reconhecimento do cuidado espiritual no tratamento. Então não é só medicação, não é só situação patológica, mas emocional e espiritual. Em prisões, programas de reabilitação espiritual. Várias prisões têm esses programas, graças a Deus. Capelães com acesso institucional aos detentos. Inclusive, alguns irmãos aqui da cidade voltaram a fazer trabalho aqui nos presídios. Eu fiz durante muitos anos no centro de reabilitação dos jovens infratores, e agora até estou organizando para voltar e acompanhar essa equipe que está indo lá, até para dar um apoio, a gente que já trabalhou em várias frentes de trabalho aqui, eles estão começando agora, a gente vai dar um apoio ali, e tem um outro centro de recuperação que a gente visita também, mas é muito importante esse trabalho de reabilitação espiritual. Semana passada o irmão falou para mim que 2 adolescentes, até esse carcereiro lá, ele vai se batizar, e ele disse que 2 adolescentes, semana passada, aqui na minha cidade, 2, ele salvou do suicídio. Literalmente. Estavam se matando, ele foi lá e salvou. Então, capelães com acesso institucional aos detentos. E nas escolas e universidades, tem os capelães, tem a capelania estudantil. Deixa eu só voltar aqui. A capelania estudantil e apoio emocional e espiritual. Em várias universidades, o trabalho do capelão é reconhecido.
Vamos para frente. Os fundamentos legais que amparam no Brasil. Então, antes de nós entrar aqui, irmão, a gente viu, você acabou de presenciar o desenvolvimento da capelania desde o século IV até o século XXI. Então, note aí, irmãos, de 400 a 1.600 anos, a 2.000, 1.600 anos. Então, nós estamos em 2026. Então, o exercício da capelania tem mais de 1.600 anos na Terra. Na verdade, é um braço do cristianismo que está cumprindo a palavra amai o próximo como a si mesmo. Não pensar só em si próprio, mas também no próximo. Então, parabéns por ter recebido esta carga preciosa de informação que é o desenvolvimento do exercício da capelania desde a sua origem, né, pequena capa, aquele soldado que cortou a pequena capa para ajudar um mendigo, e aí vai se desenvolvendo entre os militares, passa para os hospitais, passa para os presídios, e aí vem grandes revoluções e se torna inclusive uma função oficializada com remuneração entre várias sociedades do mundo, porque chegaram à conclusão que não é só atender do corpo, mas precisa também de um atendimento espiritual e emocional. Vamos lá para a segunda parte, os fundamentos legais que amparam no Brasil. Letra A e letra B. A oficialização se sustenta em um princípio central, que é a Lei da Liberdade Religiosa. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, se eu fizer uma prova com você, eu vou te perguntar qual é o artigo que trata da Lei de Liberdade Religiosa. Você vai dizer o artigo 5º da nossa Constituição. E lá no inciso 7º, você encontra essa expressão, a lei expressa que diz, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, o capelão ele tem acesso a lugares que pessoas comuns às vezes não têm. Determinadas áreas de presídio, UTIs em alguns lugares, o capelão tem acesso. Agora, aqui é de suma importância falar, irmãos, que o exercício do capelão, para ele ser reconhecido como um capelão, ele é um exercício religioso. Por isso que o capelão deve estar ligado a uma igreja. Porque não faz sentido a pessoa chegar com uma carteirinha em um determinado local, eu sou um capelão. Não, a capelania é uma extensão da igreja, porque amparado por lei, faz parte da liberdade religiosa, é um exercício da religião. Que igreja você está servindo a Deus? Nenhuma. Aí não faz sentido, irmãos. Não será aceito esse capelão se ele precisar participar de um evento social e querer se identificar como um capelão, mas não pertence a igreja nenhuma, ele não vai ser respeitado. As autoridades entendem que o exercício da capelania está ligado a alguma religião. Então, isso garante legalmente a capelania hospitalar, a capelania prisional e a capelania militar. Graças a Deus, essa lei ampara o exercício do capelão. O artigo 204, irmãos, da nossa Constituição, trata sobre ação social. Então, a Constituição brasileira também fala sobre a função social das igrejas, o que possibilita a atuação de capelães em várias áreas da sociedade, como saúde e assistência social. A Lei número 9.394, de 1996, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, permite a presença de capelães em instituições de ensino, com o objetivo de promover a ética, valores espirituais e morais entre estudantes e educadores. Então, dependendo da gestão daquela instituição educacional, que eles permitam a atuação de um capelão, o capelão tem um amparo da lei para ir lá e fazer um trabalho de assistência espiritual e emocional. Mas nós sabemos que tem muitos gestores que não dão abertura
E, infelizmente, mesmo nós tendo respaldo por lei, se eu chegar num colégio que eu não tenha a abertura dos gestores, eu não posso também atuar, porque vai prevalecer a palavra do gestor dizendo, não, aqui na cartilha educacional não há necessidade dessa prática, e nós entendemos que apenas o ensino religioso dentro de sala de aula já é o suficiente. Então, a gente não pode forçar uma situação. Mas, por isso que eu digo, irmão, nós temos que orar pelos gestores da nossa sociedade. Colégios, instituições e lugares onde permite um trabalho de assistência. Por exemplo, aqui na minha cidade, graças a Deus, tem vários gestores educacionais que todo ano entram em contato comigo. Pastor, esse ano são 9 escolas que eles querem palestras e aconselhamento. O senhor pode vir palestrar para nós? Inclusive colégio militar. Então, todo ano eu vou nas escolas, inclusive debates religiosos, né? Agora, por último, eu fui numa grande escola aqui da nossa cidade e estava lá o líder dos muçulmanos, dos espíritas, macumbeiros, católicos, tudo. E os alunos fazendo pergunta, daí ele sempre me telefona, pastor Rodrigo, o senhor como teólogo pode vir aqui falar em nome dos protestantes? Posso. Todo ano a gente vai nas escolas, participa de debates, participa de palestras e presta atendimento aos alunos. Graças a Deus que tem gestores que permitem. Mas eu sei de lugares que eles não permitem. Tudo bem, vamos lá. A lei, letra E, número 10.000, deixa eu só voltar aqui, ver se eu não pulei nada aqui. Não, ok. Letra E, a lei número 10.201, de 2001, trata da capelania militar. Regulamenta a atuação de capelães nas Forças Armadas. O capelão militar tem a função de atender espiritualmente os militares, oferecendo aconselhamento, orações e apoio nas missões e períodos de combate. Graças a Deus, irmãos, que tem que ter por lei um capelão católico e um capelão evangélico. É lei, tem que ter. Das duas maiores religiões do Brasil, tem que ter. E nós sabemos da importância, porque é grande o número de soldados militares, tanto da Polícia Militar, tem capelão também, como do Exército, que estão com depressão. Você não faz ideia. E graças a Deus que tem, irmãos. Eu louvo a Deus que é lei no país, entre os militares, entre a Polícia Militar, entre os bombeiros, o Exército, tem um capelão. Graças a Deus. Católico e também para atender os evangélicos. Lei de número, letra F, 8.906, de 1994, Estatuto da OAB, reconhece o trabalho de capelães nas instituições prisionais e de assistência social, como parte da promoção digna, humana e dos direitos dos detentos. Quando você pegar a tua carteira de capelão, irmãos, Deus vai abrir portas para você e você guarde essas leis, decore elas, e espero que você não precise usar. Mas quem conhece das leis, ao saber que você é um capelão, você será muito bem atendido. Será muito bem atendido, respeitado, e vai fazer um trabalho de assistência junto aos profissionais, seja de saúde, seja da área militar, seja da área prisional. Deus vai te usar, ou educacional, tá? Isso é muito importante e é uma grande atuação reconhecida por lei. Lei de número 13.160, de 2015, a capelania hospitalar. Eu creio que essa vai ser a mais desejada para os irmãos poderem atuar. E repito, tudo vai depender da gestão, dos diretores. Tem diretores que acham que o capelão não é nada para eles. Não vai dar abertura, e se você disser que é um capelão, para ele é a mesma coisa, me perdoa a expressão, que um cachorro aquá. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, quando eu me formei psicanalista, eu tranquei a faculdade de psicologia. Mas quando eu fiz 2 fases de psicologia, tem psicólogos formados, que vão trabalhar nos hospitais, que tem diretor do hospital que acha que o psicólogo não é nada. Não é nada. Não, nós somos médicos.
Nós sabemos as causas do organismo. E o psicólogo vem aqui só para dar conselho, se formou em psicologia, não é nada. Quantos psicólogos falaram para mim, meus professores que estavam me dando aula? Fui prestar um serviço no hospital tal e fui tratado por alguns médicos como um ninguém. Eles não respeitam. Aí eu fiquei pensando, poxa, se não respeita um psicólogo, vão respeitar um capelão? Não estão nem aí. Então vai depender dos diretores do hospital. Mas, ore a Deus. Senhor, eu sou um capelão. Me cobre, Senhor, me dê autoridade, abre portas. Que eu ache graça aos olhos de profissionais da saúde, diretores. Para quando eu chegar num hospital, ter pessoas lá que respeitem os capelães. Que entendam a importância de um capelão. E aí Deus vai ouvir tua oração. Aí você vai ser muito bem tratado, muito bem respeitado, como por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, onde eu chego aqui nos hospitais, tem pessoas que quando me vê já na portaria, os enfermeiros, os profissionais, por exemplo, aqui em Lages, tem o Chico, a gente chama ele de Chico, é um dos mais velhos ali do hospital. Agora, semana passada, eu cheguei na portaria, aí vocês têm que chegar ali, tem que se informar, eu quero fazer uma visita e tal, se a pessoa não te conhece, tem todo um protocolo, é burocrático e faz sentido. Porque tem todo um protocolo de atendimento profissional lá dentro que não dá para as pessoas virem de fora atrapalhar o protocolo dos enfermeiros, dos médicos. Então, tem que respeitar, eu entendo. Mas, quando eu cheguei ali, o Chico já me olhou, pastor, pode chegar, ele me chama de pastor, né, mas ele sabe que a gente é capelão. Aí, só dá um adesivo pro pastor aqui, onde é que o senhor vai, pastor? Eu vou no, assim, leito tal. Amém. Então, entrada franca, liberada, mas as pessoas te conhecem, e ore a Deus para que você se torne uma pessoa bem vista e você vai fazer um lindo trabalho nos hospitais da tua cidade. Maravilhoso. Agora, essa lei, ela regula a atuação de capelães em hospitais e unidades de saúde, permitindo que a assistência espiritual seja oferecida a pacientes e familiares durante momentos de tratamento. Agora, o capelão entra onde muitos não entram. UTIs, presídios de segurança máxima, campos de batalha, e esse aqui não é muito legal, porque no nosso caso a gente não vai entrar nesse campo, porque tem os capelães que são militares. Eles vão. Nós não temos estrutura militar para ir para um campo de batalha. Espero que isso nunca aconteça também. Nosso país, graças a Deus, não se envolve em tantas guerras, né? Mas situações de crise você poderá enfrentar. Mateus 25:36. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Por que Jesus falou isso? Porque é muito importante oferecer essa assistência. E é por isso, por ser tão importante aos olhos do Senhor Jesus, que o Espírito Santo na Terra foi aperfeiçoando várias áreas da sociedade e hoje existe o capelão, uma função social, religiosa e social reconhecida por lei e por várias repartições, seja militar, hospitalar, educacional, porque graças a Deus, Deus abriu essas portas porque é algo que interessa e muito ao nosso Deus. Visitar as pessoas nas suas necessidades. Lembra que Tiago falou da religião pura? É o que você vai fazer. Você está aqui para se capacitar, aleluia, e vai agradar e muito a Deus com algo que Deus ama, que é você visitar as pessoas nas suas necessidades. Conclusão. A capelania se tornou oficial porque a sociedade percebeu sua necessidade. Aqui tem uma foto, irmãos. É uma imagem do Senhor Jesus cuidando de um paciente, uma criança. E é muito importante, irmãos. Eu fiz várias visitas na área infantil, e a minha nora trabalhou muito tempo ali no hospital infantil. Muitas vezes eu fui lá, e as crianças, irmãos, elas precisam, os pais principalmente precisam
da ajuda de um capelão. A capelania se tornou oficial por quê? A sociedade percebeu sua necessidade, as instituições reconheceram seu valor, o Estado garantiu sua legalidade, o sofrimento humano exigiu presença espiritual constante. Por isso que a capelania se tornou oficial. Mas, repito, nós não estamos aqui buscando essa formação pensando em dinheiro, porque nós não vamos ser remunerados. A menos que alguém queira te contratar, uma empresa, um colégio particular, ou até aprove uma lei no hospital municipal e da tua cidade, um hospital evangélico. Eu vou contratar o Gerson, eu vou contratar a irmã, e assim por diante. Beleza, pode acontecer, mas não é o nosso caso, irmão. Ore a Deus, para que Deus coloque pessoas do bem, que olhe com bons olhos para essa prática, porque nós sabemos que muitos fazem acepção, tá? Muitos fazem acepção. Mas você orando a Deus, o importante é você estar capacitado. Com Jesus na frente e orando, Deus vai fazer com que você ache graça aos olhos de muitas autoridades civis e também da área da educação, da área medicinal, e você vai fazer um lindo e honroso trabalho na tua cidade. Resultado, a capelania, ela deixou de ser apenas o ministério da igreja e se tornou também, deixa eu clicar aqui, deixa eu voltar aqui para abrir aqui, se tornou também um serviço dentro da sociedade. Então nós louvamos a Deus, porque graças a Deus é uma atuação muito importante. Primeiro, aos olhos de Deus. Segundo, aos olhos da igreja. E terceiro, a própria sociedade já reconheceu. Então, tenho certeza que você está aqui para um grande chamado, uma grande atuação. Com certeza Deus vai te usar e você vai ser honrado por isso. E para encerrar, lembre-se, o mundo está doente e precisa de remédio. Através das sábias palavras dos homens e das mulheres de Deus, muitos serão curados. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa primeira aula de capelania. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem pode me responder de onde surgiu a palavra capelania? Quem pode abrir o microfone e me responder? Capa. Abre o microfone. Capa. capa. Da capa, pequena capa, exatamente. Quem lembra o século? Século? 4. Ó, quantos dedos tem aqui? Século IV. Século IV. Século IV. Século IV. O nome dele, o nome daquele soldado é fácil de lembrar, porque o reformador dos protestantes, quem é que fez a reforma protestante? Martinho. Né? É o Martinho. Então o soldado também era Martinho. Faça associação aí que você não esquece. Quem deu origem aí a esse nome. E ela se popularizou mais lá na França. Alguém lembra o século? Os franceses tinham muitos exércitos e tal, e daí um país assim de muita influência, se popularizou bastante a palavra capelania entre os franceses. Alguém lembra o século? Século de 18. Ó, a irmã Isa falou ali. Eu só vi o lábiozinho dela assim, ó, 18. Parabéns, legal. Capelania começou entre qual área? Hospitalar. Na verdade, ela foi para a área hospitalar em segundo plano, mas começou entre os militares. Lembra que Martim ele era um soldado? Então começou entre os militares, depois, né, Carlos Magno. Hospitalar e prisional. Exatamente. A partir do século IX, daí começou muitos hospitais na Europa,
e daí foi para os hospitais com força, e depois foi para as escolas também, e para os presídios, né? Primeiro, antes das escolas, os presídios também. E aí ela se espalhou mesmo. A partir de qual século os capelães começaram a ser remunerados e oficializados como uma profissão, principalmente entre os militares? Qual século? 20? Século XX. Parabéns, irmão. E merecido, né? Merecido mesmo. Entre os militares. Eu acho que deveria, irmãos. É porque nós sabemos, existe o Deus desse século aí, trabalhando no mundo, mas deveria ter capelães reconhecidos, remunerados, entre os hospitais, entre as escolas, deveria ser lei. Mas nós sabemos que tem um inimigo aí trabalhando no mundo e não quer isso. Mas existe alguns hospitais, principalmente o hospital evangélico, existem algumas escolas particulares, e eles têm lá o trabalho de um capelão reconhecido. Mas principalmente em países de primeiro mundo, né? Inglaterra, Estados Unidos, lá tem capelão que recebe, trabalha mesmo e é lei. No Brasil, nós temos que orar pelas nossas administrações para que eles possam reconhecer e possam remunerar. Mas, se não remunerar, esse não é o caso, nós vamos fazer o trabalho de assistência, porque o nosso foco é olhar para o necessitado. Né? Guarde esse texto bíblico, né? A religião pura é visitar as pessoas em suas necessidades. E Jesus falou: eu estive doente, e vocês foram me ver. Eu estive nu, e vocês me deram o agasalho. Estive com fome, e vocês me deram comida. Esse é o trabalho de um capelão. E qual é o artigo da nossa lei, da Constituição? Que ano que é a nossa Constituição? Surgiu ela? Artigo 5. É o quinto. Artigo 5 e a Constituição de 1988. 88. Cleonice, parabéns. 88. Muito legal. E o artigo 5, que trata de qual lei? Liberdade? É a lei religiosa. Parabéns. Qual o inciso? O artigo é o 5º e o inciso é o 7º, que trata da lei de liberdade religiosa, que permite a atuação dos capelães. Aí depois tem vários outros artigos daí que a assistência social, ela também permite, a área educacional também permite, a área militar também permite, mas são artigos que não tratam exatamente sobre capelania, mas permite a atuação dos capelães. Vocês estão de parabéns, hein? Turminha boa essa. Legal. Deus abençoe. Eu gosto, assim, de ver os irmãos interessados. Eu vi os irmãos ali anotando, escrevendo, e nas perguntas aí foram bem ativos para responder. Alguém quer fazer uma colocação rapidinho, alguma participação para nós encerrar? Fique à vontade. Pode falar alguma coisa. Se não tiver, a gente vai fazer a nossa oração e os irmãos vão Pastor poder Rodrigo, a aula vai ficar gravada e pode gravar em PDF? A aula já está sendo gravada e esse PDF aqui, irmãos, é de vocês. Vocês vão poder baixar lá dentro da Catflix e eu vou colocar no grupo ali do WhatsApp esse PDF. Ah, então por que eu anotei? Devia ter me falado. Não, o exercício de escrever gera mais fixação dentro de você. Então tem que anotar mesmo. Tem que anotar mesmo. Meus amados, Deus abençoe de coração a credibilidade que vocês têm dado ao nosso ministério, a nossa pessoa, a consideração, o respeito. E eu peço encarecidamente vossas orações. Ore, intercedo pelo pastor Rodrigo, pela minha família. Hoje a minha família trabalha, todos eles. Meu filho mais velho trabalha comigo, meu filho mais novo trabalha comigo, a minha esposa, minha companheira me ajuda em tudo. Então é uma família que está vivendo 100% em função do reino e eu conto com as orações dos irmãos. Vamos fazer uma oração para encerrar? Podemos orar? Amém. Amém? Então quero aqui parabenizar a irmã, deixa lá do início, irmã Abigail, Adail Miranda, eu não sei se é Abigail, Adail,
Anastácio Azenati, ó, aparece aí os nomes egípcios lá, Zapenat, Paneá. Eita, glória. A irmã Biga, acho que a Biga é Abigail, né? A irmã Clemilde, Cleonice, Denilson Gomes, ó, tem um Gomes abençoado aqui. Franklin Oliveira, Gerson, Yara, Ivanice, Isa, João Francisco, João Paulo, Jomar é um queridão, Josiana, Leonardo, a Mari, a Pamela, Rosemary e o Sérgio. Todos estão de parabéns. E lógico, todos os irmãos, né? Alguns justificaram, não puderam estar, mas todos estão de parabéns por estar desejosos de aprender sobre o universo desse exercício da prática de capelania e com desejo de fazer mais no reino de Deus. Parabéns, que Deus abençoe e que Deus possa ser aplicado na vida de vocês. E eu tenho certeza, saúde física, espiritual, muita provisão material, eu profetizo sobre a vida de cada um dos irmãos e com certeza vocês receberão. Tome posse em nome de Jesus. Fale comigo. Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela riqueza desse conhecimento. É a minoria que possui esse conhecimento entre os cristãos, e aqui está um grupo seleto enriquecendo-se com este conhecimento, com esta bagagem, para que eles possam exercitar este grande ministério, o ministério de capelania. Pai querido, que os dons do teu Espírito de exortar, palavra de sabedoria, dom pastoral, milagres, sejam derramados sobre a vida dos teus filhos, e que o teu nome seja glorificado. Abençoe cada um que esteve comigo aqui nesta aula, e os que não puderem estar, e os que hão de assistir esta aula. Para a glória do teu nome, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Muita alegria do Espírito. Até a próxima. Maravilha. Bom descanso, bom final de semana. Quem vai fazer um lanchinho agora, quem é fitness, bom lanchinho. E quem não é fitness, vai pegar o resto do almoço ali. Que Deus abençoe, um forte abraço. Fique na paz. Vocês moram no meu coração, viu? Deus abençoe. Eu vou parar a gravação aqui, depois meu filho vai editar, então vamos poder assistir novamente essa aula. Fique na paz. Deus abençoe a cada um, forte abraço. Em seguida eu vou postar os slides no grupo ali. Fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus que abençoe. Deus abençoe a todos. Que bênção. Deus abençoe. Deus abençoe.